Vamos falar das leituras de maio. Oi, eu sou Jaque Oliveira, uma psicóloga que também é amante de livros, e esse daqui é o Lendo Sem Surtar. Não sei vocês, mas eu amo esse tipo de conteúdo, é o que eu mais consumo aqui no YouTube. Saber o que as outras pessoas estão lendo me faz muito bem, eu sempre tô caçando ali uma nova leitura. Vamos combinar, né, gente? A gente que é leitor nunca termina uma lista de livros lidos, a gente está lendo e já procurando o próximo que a gente vai ler. Então espero que as minhas leituras de maio sejam inspiração aí para você saber quais são os que você vai querer acrescentar na sua lista infinita. Vamos nessa? Então, em maio, gente, eu li 6 livros, tá? Eu gosto de mensurar os números porque, né, eu registro as minhas leituras num Red Journal, eu acho gostoso a sensação de conclusão, mas lembrando sempre, gente, que leitura é por prazer, não é competição. Então, o número de livros que você leu é o menos importante. Pode ser que você tenha lido um livro só, mas foi um livro com muito mais páginas do que os que eu li, e tá tudo bem. Pode ser que você não tenha conseguido ler muito bem e também não é um problema. O importante é que a gente possa compartilhar e vivenciar essa coisa gostosa que são as nossas leituras. Então, nada de comparações, tá? Essa listinha aqui é só para te inspirar. Primeiro livro que eu li em maio, gente, foi este querido aqui, da Carla Madeira, nossa querida autora nacional consagrada, Carla Madeira. Para quem gosta da Carla ou para quem tem interesse em conhecer o trabalho dela, tem aqui no canal um vídeo específico sobre esse livro. Na verdade é um shorts, mas eu quis gravar na hora porque foi uma leitura que me impactou muito. Nesse livro aqui, a gente acompanha uma narrativa daquele calibre de Carla Madeira, né, com vivências muito impactantes, com uma escrita rasgada, sem medo de falar aquilo que tem que ser dito mesmo. Então a gente tem que ir com o coração um pouquinho preparado. Aqui a gente acompanha a história principalmente uma história de impulsividade para mim. Gente, eu deixei isso bastante lá no Reels. Todo mundo que tem atitudes impulsivas sabe que às vezes a gente acaba caindo ali em algumas consequências que não são muito desejáveis. Então aqui, não sei se foi essa a intenção da Carla Madeira, mas aqui ficou muito claro para mim como as nossas atitudes impulsivas, elas levam às vezes a consequências que não são reversíveis. E por isso a gente tem que tomar muito cuidado, né, com tomar atitude num momento muito emocional. Uma coisa interessante sobre esse livro é que aqui a gente acompanha 2 histórias paralelas que elas acabam se encontrando. Uma acaba influenciando a outra, né? Mas a gente tem aqui, primeiro, a história dessa mãe, né? A gente geralmente é o que se divulga mais sobre esse livro. Essa mãe que está passando por um episódio de muito estresse. E no momento ali em que ela perde a paciência, ela pega o seu filho pequenino, tira ele do carro e vai embora. Deixa ele ali abandonado na calçada, né? Então a gente acompanha o desvencilhar-se aqui dessa história, o que acontece com essa mãe depois dessa atitude impulsiva. Ela volta para buscar ele, mas e aí? Será que ele tá lá? O que acontece depois? Então nada de spoilers, vou deixar vocês descobrirem. Ao mesmo tempo, essa história, ela se intercala com a história de um outro casal que também estava passando por algumas situações difíceis, haviam questões emocionais ali bem complexas envolvidas, e num momento de impulsividade, o pai, que é o homem deste casal, ele registra os seus filhos gêmeos com o nome de Caim e Abel. Esse nome dessa dublinha bíblica que é já bem marcada, né, que tem uma história bem específica. Detalhe, a mãe, que é a esposa desse rapaz, ela é muito religiosa. Então o nome Caim e Abel teve um peso gigantesco para ela, e isso passa a determinar muito do que acontece com esses filhos gêmeos dali em diante, como Caim e Abel. Então, o livro vai se construindo de forma intercalada. A gente acompanha essa mãe, que é a Vedina, e a gente também acompanha o que está acontecendo nessa história com o Caim e Abel, até um ponto em que as 2 histórias se encontram. Então, muito interessante, gente. A escrita da Carla Madeira é, assim, né, não tem como questionar o tanto que essa mulher escreve bem. Vale a pena, só alguns alertazinhos de gatilho, tá, gente? Como ela tem essa característica realmente de uma escrita muito rasgada, então vá com o coraçãozinho preparado ali, porque vai ter algumas
né, algumas falas, algumas situações que podem ser gatilho aqui para o emocional, então a gente tem que estar com o coração calmo, tranquilo, ou pedir ajuda se algo levar a algum tipo de crise, tá certo? Mas com a ressalva de alguns gatilhos, recomendo muito a escrita da Carla Madeira, tá? Segundo livro de maio, vou deixar a capinha aqui, porque eu li ele de forma digital. Então vou deixar a capinha para vocês verem. É esse aqui, gente, de uma escritora francesa, a Annie Ernaux. Chama O Acontecimento. Ele chama O Acontecimento, tá? Esse livro, gente, infelizmente foi o livro desse ano, o primeiro livro desse ano que me fez chorar. Aqui, tá? E não foi, infelizmente, não foi de um jeito bom. Às vezes a gente chora no livro porque foi um livro tocante, né? Você fala, nossa, que cena emocionante. E nesse aspecto pode ser até bom. Esse daqui, infelizmente, me fez chorar de tristeza mesmo, porque ele traz uma carga de dor, descreve alguns fatos de uma forma que você fala, caramba, né? Então foi um livro triste. Se você escolher ler, também vá preparado para isso. E do que ele trata, né? A Annie Ernaux, ela era uma jovem estudante. Esse livro ele é autobiográfico, tá? Então ela conta uma história real que aconteceu com ela, com a autora, numa época, se não me engano, ali na década de 60, se a minha memória já não está me traindo, mas na década de 60 ela era uma estudante universitária que tem pais muito religiosos também, e ela acaba vivenciando ali a sexualidade dela de uma forma que a leva a engravidar, né? Numa época em que ela não queria ter esse bebê, ela não pôde contar com o pai da criança, ele não reage bem quando ela conta, ela também não pode contar para esses pais dela, ela sente que não seria acolhida, e a gente acompanha no decorrer do livro justamente ela lidando com esse assunto, né, de que forma ela lida com essa gravidez não desejada. E também não quero dar spoiler para vocês, né? O acontecimento, então, é a gravidez. E a gente acompanha como que ela lida, né? A gente está quase dentro da cabeça dela ali, enquanto ela vai lidando, pensando o que ela vai fazer, de que forma ela vai lidar com essa questão. E, né, eu não vou entrar muito aqui no mérito do assunto, justamente para não dar spoiler para vocês, porque qualquer coisa que eu diga, o livro é muito curto. Ele é um livro muito pequenininho, então muito fácil de dar spoiler aqui, prefiro não, mas é um livro muito triste, é um livro que trata ali, que escancara todas as questões humanas de como a gente pode ser ruim uns para os outros em determinados momentos, né? Esse homem que a abandona, pessoas às quais que ela pede ajuda, que acabam tentando se aproveitar dela nesse momento em que ela pede ajuda. E, gente, se eu tivesse que resumir numa palavra aqui, esse livro, ele é muito isso, tá? Como que nós podemos ser ruins uns para os outros dentro de um sistema em que cada um está tentando só ver o que é melhor para si. Muito triste, tá? Mas dentro dessa camada de gravidez indesejada, se você tiver com estômago para ler, fica aí O Acontecimento da Annie Ernaux. Por que eu quis ler, gente? É um dos projetos que eu tenho para esse ano de leitura, é justamente conhecer a escrita de países diferentes, que não sejam nem do Brasil e nem daquela bolhazinha, né, da escrita norte-americana. Então a escrita francesa tem sido ali uma das que eu tenho explorado bastante ultimamente nas minhas leituras. Por isso quis ler ali a Annie Ernaux. Ela também tem muitos livros, né? Ela é considerada uma autora clássica, mas não vou mentir para vocês, assim, tendo acompanhado o acontecimento, por enquanto, eu não pretendo ler outras coisas dela, tá? Vamos para a próxima? Terceiro livro desse mês, gente, foi uma grata surpresa. Olha como ele é pituquinho aqui. Olha a finurinha desse querido. Deixa eu ver quantas páginas ele tem aqui. 86 páginas, gente. As Memórias de Eugênia. É um livro nacional, tá? Como que esse livro chegou aqui na minha mão é a melhor parte, porque a gente sabe que nas escolas, né, no Ensino Fundamental 2, eles têm sempre leituras propostas, né, na matéria de português, e a minha filha pegou esse livro aqui na sala dela. Essa era uma das leituras dela do ano, e eu tinha zero intenção de ler, né, gente? Geralmente é umas leituras, né, tão pequenininha ali, geralmente a gente tem essa inclinação de achar que são leituras talvez
que palavra usar, né? Talvez mais infantis mesmo, né? Essa literatura que é mais para a cabecinha deles. A minha filha tem 13 anos, então eu não tinha nenhuma intenção de ler. Mas ela leu para a escola e ela começou a insistir comigo. Ela, mãe, você tem que ler esse livro. E eu, tá, filha, eu vou ler em algum momento aqui, enfim, enrolei um pouco. Ela, mãe, você já leu o livro? Mãe, você precisa ler esse livro. Ela insistiu tanto que eu comecei a achar, ela me conhece muito bem, né? A gente compartilha leituras desde sempre. Então eu falei, ela deve ter um motivo aqui importante para estar insistindo com esse livro. Resolvi ler. Resumo, gente. Em um dia, né, por ele ser muito fininho, sentei, terminei esse livro e terminei ali com o coração quentinho, agradecida pela insistência dela. Gente, que livro bom! Eu não sei se vocês acham para comprar assim nas livrarias normais, por ele ser esse livro que está dentro da proposta didática, mas se encontrarem por aí, não deixem de ler, tá? Não é só um livro infantil, pelo contrário, ele tem tanta coisa maravilhosa para nós que somos adultos, que eu fiquei muito orgulhosa de ser um livro aqui nacional, né, saído aqui do nosso país, porque é um livro maravilhoso. Aqui a gente tem essa narradora em comum, que é uma árvore, tá? As Memórias de Eugênia. No caso, Eugênia é a dona árvore, tá? A gente tem também essa capa maravilhosa aqui. Deixa eu abrir para vocês. Olha isso. Linda, né? A gente tem um casalzinho aqui embaixo da árvore. Eu gostei bastante dessa capa. E o que a gente vai encontrar aqui? A gente vai encontrar essa narradora em comum, que é a Eugênia, a árvore, ela contando a história dela ali de mais de um século, desde quando ela era uma mudinha e quem a plantou, e toda a trajetória das gerações familiares após ela ser plantada no quintal dessa pessoinha, né? Quem vem depois, como essa moça que a plantou conversava com ela, tratava ela como uma pessoa da família, pede às próximas gerações para que cuide dela. E enquanto a gente vai acompanhando o crescimento da Eugênia e das gerações, a gente vê também, ela também narra para nós como a vida vai mudando, né? Num primeiro momento, essa vida cercada de natureza, onde a Eugênia foi plantada, vai se tornando uma vida mais urbana. As pessoas que antes davam uma atenção especial a ela, a gente acompanha essas pessoas se tornando mais distantes, o que é muito verossímil, né, gente? Antes a gente tinha muito mais conexão com a natureza porque nós tínhamos menos distrações. Hoje, com o próprio celular, com a internet, as redes sociais, a gente acaba dando muito menos atenção e às vezes até importância para esse contato com a natureza, tá? E aqui isso fica muito evidente, é descrito de uma forma muito bonita, muito gostosa de acompanhar, com um romance ali gostosinho, entremeado. Parece até difícil de acreditar que num livro tão curto tem tanta coisa maravilhosa. Enquanto a gente acompanha tudo isso, a gente ainda tem uma pitadinha ali no final, eu senti que isso também foi muito importante, sobre o respeito às diferenças de crença. Ali no final, isso vem muito forte, também de uma forma bonita, respeitosa. Gente, só leiam, tá? Leiam As Memórias de Eugênia. Muito, muito bom esse livro. Foi assim, daqueles pequenininhos que vão guardar, né, que marcaram, que eu vou guardar no meu coração para sempre. Terceiro livro desse mês foi o Razão e Sensibilidade. Foi a leitura proposta do meu clube do livro para o mês de maio. E olha, gente, que lindinha essa edição. Não sei se dá para ver aí no vídeo para vocês, mas eu amei ali essa pintura trilateral dourada. Vocês sabem que eu adoro livro bonito. E também achei aqui essa vibe Bridgerton bem maravilhosa. Agora, detalhe, a vibe Bridgerton fica realmente só na beleza aqui no contexto, gente, porque esse livro é escrito ali há muito tempo atrás, né? É uma escrita da Jane Austen, essa autora maravilhosa. Embora ela seja muito consagrada, gente, eu particularmente nunca tinha lido nada dela. Eu não li o clássico dela, que é Orgulho e Preconceito, né? O livro mais famoso dela. Então, Razão e Sensibilidade foi o meu primeiro contato com a autora. Então, a gente tem aqui, eu sinto um pouco dessa vibe Bridgerton no sentido da pompa, dos bailes, do foco na vida social. Pense num povo que socializa, gente. É café da manhã na casa de um, é jantar na casa do outro.
Haja bateria social aqui. Uma das discussões que surgiram pra gente ali dentro nas conversas do clube foi isso. Gente, cadê a bateria social para lidar com isso tudo, né? Tantos encontros. Eu, particularmente, acho que eu não teria. Porque eu amo gente, mas eu preciso, às vezes, ficar sozinha, quietinha, para recarregar. E aqui a gente tem essa intensidade da vida social. É um livro, um romance de costumes, né, que a gente costuma falar. Quando você vai sendo apresentado aos hábitos daquela época. Então é interessante nesse sentido de conhecer, né, como eram os hábitos e costumes da sociedade nessa época em que a Jane Austen viveu, ali por volta de 1800 e alguma coisa, né, gente? Deixa eu ver se eu encontro o ano exato. Para variar, minha memória já me traiu aqui, não lembro. Mas essa é uma edição comemorativa de 214 anos. Então dá para ver o quanto esse livro ele é, né, de uma outra época. E é bem interessante para a gente conhecer os hábitos de lá, tá? Aqui a gente acompanha também a história de duas irmãs, portanto, esse nome Razão e Sensibilidade é porque aqui ela faz uma justaposição, né? Aqui ela apresenta para a gente a Elinor, que é uma irmã que tenta fazer tudo dentro da razão. Ela é muito cabeça, ela pensa nas coisas, ela evita demonstrar emoções. E a gente tem a Mariane, que é o contrário. Ela é só coração, ela é sonhadora, ela se emociona com tudo, então ela seria a sensibilidade. O contraste entre essas duas irmãs e a busca delas dentro ali da sociedade por encontrar um par romântico dá o tom aqui desse livro. Tá, gente? Eu confesso que, assim, não foi um dos meus preferidos, mas tem todo o valor. É importante a gente reconhecer que, né, tem uma importância nessa literatura, da gente conhecer os hábitos de outra época. Fala muito sobre a questão do ser mulher, né? Acho que toda vez que eu leio um livro aqui de uma época que não é contemporânea, a gente tem um pouco de choque de perceber como nós, mulheres, a gente tinha muitas diferenças na nossa forma de viver, como a gente vivia em busca, em torno, na verdade, em prol ali de encontrar bons casamentos e, né, tão diferente da nossa contemporaneidade de hoje. Vale a pena, é um livro que vale a pena conhecer, tá? Mas, basicamente, isso. Não favoritei aqui, não foi um dos melhores que eu já li. Não sei se eu vou ler mais da Jane Austen, mas acho que sim, né? Acho que por ela ser uma autora tão consagrada, vale a pena dar uma chance para outros livros. Não dá para julgar um autor por um único livro, né? Inclusive, você que está vendo o vídeo aí, você já leu mais da Jane Austen? Se você tem algum dela que você sente que é o preferido, deixa aí nos comentários para ver se eu vou gostar mais. Obrigada! Próximo livro lido aí no mês foi outro queridinho que também tem vídeo aqui no canal. Se você tiver interesse, vai dar uma olhada lá depois nos detalhes, que é esse aqui da Abby Jimenez, Parte do Seu Mundo. Gente, é um romancezinho que no começo eu não tava dando nada, porque ultimamente eu ando fugindo dos clichês. Eu gosto, mas às vezes a gente satura um pouco, né, do gênero. Então eu tava fugindo um pouco de leitura clichê. Mesmo assim, eu falei, esse aqui tá aqui no meu Kindle, vamos dar uma chance aqui para conhecer também a escrita da Abby Jimenez, que também nunca tinha lido nada dela. E, gente, eu gostei muito, tá? Embora tenha uma pitadinha desse clichê, o título ele já dá um pouquinho de spoiler, né? Parte do seu mundo, essa contraposição ali da capa, né? Deixa logo claro que a gente vai acompanhar ali um casal que vem de mundos muito diferentes. A protagonista ela é médica, ela tem muito dinheiro, não tem tanta proximidade familiar. O nosso mocinho aqui é o oposto, né? Ele vem de uma comunidade que se ajuda, uma comunidade que se olha como família, mesmo sem vínculos sanguíneos, mas ele não tem muita grana. Então a gente tem isso dá o tom do livro, né? A gente ter esse contraste da onde vem o parte do seu mundo. Ainda assim, gente, esse livro me surpreendeu muito, porque a Abby Jimenez consegue fazer justamente aquilo que eu amo em alguns romances levinhos, que é trazer assuntos importantes com uma leveza. A gente está falando de um assunto que precisa ser falado, mas ao mesmo tempo
com uma leveza, com algumas gargalhadas ali no meio da leitura, de uma forma ali que torna muito delicioso e a gente acaba dando atenção para aqueles temas sem que se torne pesado, né? Sem deixar a gente deprimido a sair de um livro, pelo contrário, você sai de coração quentinho. E é isso que você vai encontrar aqui em Parte do Seu Mundo, tá? Ele tem essa temática importante porque ele fala muito sobre violência, né? Essa violência que a gente pode sofrer dentro de casa, violência doméstica. Ela tem um destrinchar ali de ter algumas pitadas, falar um pouquinho sobre a violência física, mas principalmente sobre essa violência que não é tão explícita, que é uma violência psicológica, de minar a confiança, a autoestima da outra pessoa. Então acho um tema extremamente importante para a nossa saúde mental, mas ela faz tudo isso de uma forma tão brilhante que você acompanha aquilo, mas sai do livro com uma sensação gostosa, tá? Não pesa, é leve. Então fica aí a minha indicação para vocês. Se você curte romance, vai amar Parte do Seu Mundo, da Hebe Jimenez. E por último, gente, a gente teve aqui... É o último mesmo? É isso, né? Deixa eu ver aqui. É isso mesmo, tá? Por último, a gente teve esse outro também digital, que é o Todo Mundo Tem Mãe, Catarina. Esse também é um livro nacional, eu li ele também em forma digital. E o que a gente vai ter aqui? Gente, esse título me chamou muita atenção, né? Ele parece um pouco debochado, um pouco escrachado, né? Todo mundo tem mãe, Catarina. E é bem dessa forma mesmo que o título do livro aparece ali dentro da história, né? A gente tem essa protagonista que é a Catarina. A gente acompanha o desenvolvimento dela de criança até ali o início da vida adulta, se é que dá pra gente pensar. Eu acho que nem dá pra chamar de vida adulta, gente, porque ao encerrar do livro ela ainda é ali meio adolescente, né? Mas a gente acompanha alguns anos da vida dela. E o que dá o título do livro é justamente um momento em que a Catarina está na escola, a professora dela pede para se fazer uma atividade ali, né? Acredito que era sobre o Dia das Mães, e ela diz que não tem mãe. Ela fala, professora, eu não tenho mãe. E a professora, ironicamente, responde a ela, todo mundo tem mãe, Catarina. Então, isso em si já me chamou bastante atenção. Já fiquei curiosa para ver ali o que tem ali nessa história, vamos acompanhar aqui. E a gente acompanha de fato a Catarina nessa jornada de não conhecer as suas próprias origens. Ela é criada pela avó materna, e essa avó é uma avó que cuida dela, mas que vela muitas informações, não conta para ela. E a Catarina vai crescendo e ficando cada vez mais interessada em saber como foi, né? Cadê esse pai? Por que a mãe não está presente? O que aconteceu? E é muito gostoso a gente acompanhar essa jornada. A gente vai descobrindo junto com a Catarina ali o que aconteceu, então super bacana. É um livro curto de ler também, a escrita achei super bacana o jeito, a forma como ela escreve. E me chamou a atenção principalmente nesse livro, gente, a questão do segredo familiar, né? Como a gente já falou agora há pouco, tem a história da Catarina, ela é envolvida em muitos segredos. E uma coisa que a gente acompanha muito na vida real, isso eu falo aqui já da minha experiência de consultório, né? É como, sem a gente nem entender muitas vezes por quê, os segredos familiares eles acabam se repetindo. Né? Às vezes ter um tabu na sua família, ter uma história que não é contada, mas que faz parte da sua história, faz com que aquela pessoa, sem nem saber o que é o segredo em si, às vezes ela acaba repetindo aqueles erros de outras gerações, aquelas dificuldades de outra relação. E por que é tão importante a gente trazer isso na terapia, né? Justamente para quebrar esse ciclo de repetição, de ficar repetindo as histórias de outras pessoas e poder viver a nossa própria história. Quando a gente traz a luz dentro da terapia, quando a gente clareia algum segredo familiar, isso se resolve e a gente quebra as repetições. Então isso é bem marcante, é bem interessante aqui dentro desse livro. Também foi um livro que me emocionou de um jeito, né, ali mais para emoção mesmo, não só por ser triste. Ao final do livro a gente tem cartas, né? Uma boa parte ali no finalzinho do livro é a gente acompanhando algumas cartas escritas. Eu não quero dar spoiler para vocês, mas assim, um livro bem bonito, tá? Um livro temática interessante, um bem escrito, vale também a leitura. Só um detalhezinho ali para
né, para preparar, para vocês saberem se é um livro que você quer ler ou não. A gente tem aqui também dentro dessa história alguns momentos em que a gente acompanha um contato da Catarina com profissionais do sexo, né? A gente tem ali ela conversando, interagindo com pessoas que têm essa profissão. Então não é um livro para adolescente, embora a gente acompanhe a Catarina de criança a adolescente, só para deixar bem claro aqui, a gente acha isso importante, né, para introduzir alguns baques na leitura. Não é um livro para criança, não é um livro para adolescente, pelo contrário, a gente tem algumas cenas descritas ali que são adultas, então, livro para adultos, tá? E você precisa estar com o coraçãozinho preparado, também não é uma escrita muito velada, não. Terão cenas descritivas que a gente precisa, né, saber se a gente quer ou não ler, né? Mas, tirando esse detalhe, um livro bem escrito, temática importante, também recomendo a leitura. Né? Principalmente que a gente tem que desbravar também muito da escrita nacional, né, gente? Eu acho que é super importante a gente apreciar a escrita do nosso próprio país. Quando eu mencionei, inclusive, há alguns minutos atrás, esse objetivo, né, de ler mais países diferentes, vejam bem, por que ler mais países diferentes? Porque em 2025 eu li muita literatura nacional, vou continuar lendo esse ano, mas eu também quero conhecer outras coisas, eu gosto de conhecer, né, essas diferenças na literatura. Então não é que a gente tem que se afastar de literatura nacional, pelo contrário, tem muita coisa boa aí, vou continuar descobrindo, mas esse ano o objetivo é isso, é dar uma passeada aí pela literatura de outros países, mas vou estar sempre aqui compartilhando com vocês tanto essas aventuras de outros países, quanto o que tem de bom aí na nossa literatura nacional maravilhosa. E vocês? Me contem aí, o que vocês leram em maio? Tem coisa boa? Tem coisas que vocês recomendam aqui pra gente ler também? Vamos trocar indicações aí nos comentários. Um beijo e até qualquer hora.